Irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estarmos buscando a Ele juntos, não é? Ainda que separados, mas juntos aqui online, através do YouTube. Irmãos, vamos começar hoje cantando aquele cântico que fala do nosso bondoso amigo, o hino 159, que fala uma grande verdade que muitas vezes falta ao nosso coração cheio de dor, plena paz, consolação, pelo seguinte fato, é porque nós não levamos a Ele, a Deus, tudo em oração. Isso bate, se encaixa com o que nós falamos no domingo no culto, não é? Muito do nosso abatimento, é verdade que existem várias causas, mas em grande parte muitas vezes estamos abatidos, com o coração carregado de preocupação e ansiedade, porque nós não levamos a Deus tudo em oração. Vamos cantar, irmãos? Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e o seu consolo terno tu terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Paz em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos, ó Deus, reconhecendo que muitas vezes a ansiedade, as preocupações e o nosso abatimento se devem sim à nossa falta de vida devocional. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, nos ensina e nos conduz, ó Deus, para mais perto do Senhor. Nós precisamos sim orar mais, te buscar mais, ler mais a tua palavra, a fim de, na dependência do Senhor, termos, ó Deus, da tua graça para lidarmos com aquilo que está ao nosso redor e que muitas vezes nos tira a paz. Ó Deus, dispensa o teu favor também agora sobre cada um de nós, quando vamos estudar a tua palavra, falar dela, que o Senhor também nos tome pela mão e que pelo teu Espírito sejamos guiados a toda a verdade. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos apenas um verso que está no livro dos Provérbios,
capítulo 21, o versículo 30. Provérbios de Salomão, capítulo 21, o verso 30. O texto diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Vou repetir um verso apenas, né? Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Você pode até já estar se perguntando, né? Mas o que isso tem a ver com o tema da nossa nova série de estudos, que é depressão e graça? Parece que está totalmente fora, né? E eu vou explicar o porquê desse texto, irmãos. Nós terminamos o nosso primeiro estudo, foi ontem, falando, irmãos, da dificuldade de muita gente de, ao lidar com problemas emocionais, até mesmo com transtornos mentais, da dificuldade que muitos têm de ligar isso com a sua vida com Deus. Para muita gente, essas coisas não estão juntas, essas coisas estão, na verdade, separadas. Muitos equivocadamente acreditam que os problemas emocionais que eles têm e que pessoas ao seu redor têm, esses problemas emocionais não têm nada a ver com vida espiritual, com comunhão com Deus. E tropeçam com isso, falamos sobre isso ontem, e estão cometendo um grave erro. Não é? Nós não desconsideramos as ciências médicas, psicológicas, mas é fato que muitas vezes esquecemos de que buscar conselhos na palavra do Senhor para as nossas crises emocionais, para os nossos distúrbios mentais, isso faz muita diferença. Agora, ao frisarmos isso, ao ressaltarmos esta ordem de coisas, não significa que nós estamos afastando tudo que é ciência, que a nossa visão é assim, como diríamos, bitolada, e que nós não cremos, então, no que a medicina pode nos trazer de benefício. Muito ao contrário, né? Como disse Albert Einstein, a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. É por isso, irmãos, que nós lemos aqui Provérbios 21, 30, que diz, repito aqui a leitura, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então hoje eu gostaria de falar sobre o que o cristão, o discípulo de Cristo, enxerga em termos de ciência. Qual é a cosmovisão cristã da ciência? Cada pessoa tem as suas crenças acerca do mundo, né? Ou uma visão de mundo, e através delas toma as suas decisões diárias. O cristianismo é uma cosmovisão, e o cristão é alguém que olha para o mundo a partir da sua fé. Aliás, o descrente também faz isso. Olha para o mundo, para as coisas da vida, olha para si próprio, enfim, para tudo ao seu redor, a partir do que ele crê também, não é? Mas, como somos cristãos, nós temos uma cosmovisão cristã. A base dessa nossa cosmovisão, dessa nossa visão de mundo, é a palavra do Senhor, é a revelação de Deus aqui nas Escrituras Sagradas, que traz respostas para todas as áreas da vida humana, não somente para a questão da religião. Os dois objetivos da cosmovisão cristã são entender o mundo e toda a sua realidade da perspectiva de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, pois quem melhor do que o nosso Deus, o nosso Criador, para falar sobre mim e sobre você? Infelizmente, fé e ciência mantêm um relacionamento tumultuado, não é verdade? Alternando, vamos dizer assim, amor e ódio muitas vezes, né? Se a ciência descobre alguma coisa que ameaça o relato bíblico, então ela se torna para muitos uma inimiga. Por outro lado, se a ciência descobre algo que confirma o relato bíblico, ela passa então a ser uma amiga, passa a ser celebrada e se torna um forte argumento de comprovação de que a Bíblia é a verdade, de que a Bíblia estava certa. Veja que de ambos os lados
cientistas e apologistas da fé, os defensores da fé, usam argumentos conforme seus interesses, conforme ou com o objetivo, a finalidade de enaltecer ou desprezar uns aos outros. Esse conflito não pode continuar. E esse conflito é alimentado por duas visões de mundo, irmãos: o teísmo e o naturalismo. O teísmo é a crença de que existe um Deus pessoal e transcendente que criou todas as coisas, que criou o universo e que sustenta tudo de forma providencial. Deus é a origem última de todas as coisas no teísmo. Então, nessa perspectiva, a ciência não é prejudicada pela fé. Já o naturalismo é a crença, é a convicção de que a natureza é tudo o que existe. Por isso até muitos falam da tal mãe natureza, né? Para o naturalismo, a natureza é tudo o que existe. E que causas naturais sozinhas explicam tudo o que existe. Então, a fé se opõe, vai contra a pesquisa, a fé, com esse ponto de vista, se opõe ao conhecimento científico. Essa separação, essa divisão entre religião e ciência, entre conhecimento subjetivo e objetivo, estimula os cristãos a reduzir os seus valores apenas ao campo religioso, né? E muitos até passam a demonizar todas as outras áreas do saber. Contudo, irmãos, nós precisamos acabar, como disse agora há pouco, acabar com essa visão estreita. Precisamos resgatar o princípio que é bíblico, viu? De que toda a verdade é verdade de Deus. Os reformadores diziam isso já no século XVI. Se é verdade algo, só pode ser verdade de Deus. E como lemos na Bíblia, o temor a Deus é que é o princípio do saber. No nosso contexto brasileiro, há uma espécie de competitividade, então, entre a religião e a medicina, né? Para muita gente, são competidores, são rivais, o pastor e o médico, o conselheiro bíblico e aquele que age através da medicina. As prováveis curas realizadas por religiosos, transmitidas aí por programas de televisão, reforçam ainda mais esse conceito de competição, né? E para muitos, principalmente de outras linhas denominacionais, incentiva até o desprezo pelo tratamento médico. Cria-se no inconsciente popular a ideia de que a população não precisa de médico, não precisa de remédio, ainda que seja para crises emocionais, ainda que seja para distúrbios mentais, porque Deus vai curar. Basta ir, então, a uma determinada igreja, num determinado culto que é próprio para isso. Esse discurso é amplamente sustentado pelo pouco acesso que a maioria tem à saúde pública. Do lado contrário, estão aqueles profissionais da saúde que desprezam o poder da fé. É um outro extremo. E como todo extremo, é errado, é equivocado. Ridicularizam aqueles que buscam em Deus a cura para suas doenças ou o consolo para enfrentar as suas perdas. Baseado na Bíblia, irmãos, nós temos dois princípios básicos que vão nos ajudar para que tenhamos essa cosmovisão cristã da ciência. O primeiro princípio é o princípio da origem do saber. A Bíblia ensina que o verdadeiro saber procede de Deus. O Criador é a fonte de todo conhecimento. Como nós lemos aqui agora, né? Agora há pouco, Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o nosso Deus, contra o Senhor. O Criador é a fonte, irmãos. A verdadeira ciência, o real conhecimento científico se originou de onde? Do próprio ser humano? A Escritura é categórica em dizer que não. Se origina em Deus. E isso independe se eu tenho fé ou se eu sou um ateu, né? Vamos lembrar aqui de Salomão. Salomão, que temos estudado, começamos a estudar nesse domingo na escola dominical, não é? O seu livro, o livro de Eclesiastes. Salomão é apresentado na Bíblia como o homem mais sábio que já existiu.
E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, diz lá o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, até coloca alguns, cita alguns aqui. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Observe aqui 3 verdades ensinadas nesses versos do primeiro livro dos Reis. Primeiro, Salomão foi o maior sábio, ou vamos dizer assim, o grande cientista da sua época. A sua sabedoria foi a maior do Oriente nos seus dias, sobrepujando a própria sabedoria egípcia, tão badalada até hoje, não é? Segundo lugar, a sabedoria de Salomão não se limitava ao campo espiritual, mas se estendia à administração pública, às letras, à música, à botânica, à zoologia. E terceiro, a sabedoria de Salomão foi uma dádiva de Deus em resposta à sua oração. Esse terceiro ponto explica muita coisa, não é? Diz o texto que Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Se alguém deseja sabedoria, deve, portanto, pedir a Deus. O desdobramento lógico desse princípio, irmãos, é que não existe ciência, não existe conhecimento verdadeiro que contradiz ou que se opõe a Deus. Salomão mesmo declarou: não há sabedoria, não há inteligência contra o Senhor. A verdadeira ciência não é inimiga de Deus, portanto. A fé e a ciência encontram na existência de Deus o seu ponto de referência, o seu ponto de unidade. O objetivo final de se adotar, então, a cosmovisão cristã é a glória de Deus, é o reconhecimento de que toda a verdade procede dele. O profeta Jeremias resume isso dizendo o seguinte, Jeremias capítulo 9, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o primeiro princípio é esse, o princípio da origem do saber. A origem disso é o próprio Deus. Mas nós temos também o princípio da parceria. Sob o princípio de que Deus é a fonte do saber, nenhuma área do conhecimento humano é independente, é autônoma. Não existe um saber profano e um saber sagrado ou sacro, né? A sabedoria divina abrange, abarca todos os campos do conhecimento humano. Por isso, irmãos, nós entendemos que a fé e a ciência devem caminhar juntas para entender os propósitos de Deus para esta vida, na busca de soluções para os problemas que afligem o homem, o ser humano como um todo, né? O princípio da parceria é colocado nas redes sociais, tem sido colocado, que vários descobridores, vários inventores que já viveram, muitos deles, ou uma grande parte deles, a maioria até, ou eram cristãos ou foram criados dentro da cosmovisão cristã e foram cientistas, descobridores, pesquisadores. E nós hoje colhemos os frutos dos seus descobrimentos. Gente de fé, gente influenciada pela palavra do Senhor. A área da medicina, irmãos, é uma das que mais precocemente tem buscado em nossos dias uma relação com as várias práticas religiosas. Há vários estudos que comprovam, foram publicados, que mostram a importância da fé tanto na prevenção como também no tratamento e na recuperação de enfermos, de doentes. Por outro lado, nós pastores
que somos procurados por pessoas com diversos tipos de transtornos mentais, nós precisamos também do auxílio dos médicos para o diagnóstico, para o tratamento adequado dessas enfermidades. Nós não devemos assumir o papel do médico na elaboração do diagnóstico. Precisamos distinguir enfermidade física da espiritual. Não devemos ser irresponsáveis, não é? Orientando as pessoas a deixarem de tomar a medicação prescrita por médicos especializados em nome da fé, de forma alguma. A medicina é uma bênção de Deus a serviço do homem. Deus intervém utilizando a medicina e também age em resposta às orações feitas com fé. E eu quero, irmãos, caminhando aqui para o final da minha palavra, destacar 3 fatos bíblicos sobre a importância de um relacionamento equilibrado entre medicina e fé. Vamos lembrar por que estamos falando disso hoje aqui, quando o nosso tema é depressão e graça? Porque, irmãos, nós precisamos ter, e a cosmovisão cristã nos faz enxergar assim, precisamos ter uma visão equilibrada dessas coisas. Entre o auxílio médico, e aí a gente pode colocar até da psicologia, da psiquiatria e de todos os outros ramos da medicina, com a fé, com o aconselhamento bíblico. Nós não podemos, na verdade, desprezar nenhum nem outro. Primeiro, irmãos, nós temos o exemplo do rei Asa. O texto do 2º livro das Crônicas, capítulo 16, nos diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O tom aqui desse trecho bíblico é de que o rei Asa, desprezou a Deus, confiou só na medicina, ficou só com um lado da questão. Segundo texto, é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, a mulher com o fluxo de sangue. O texto diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Esta mulher, irmãos, buscou a medicina e gastou tudo que possuía ali com médicos, mas, diz o texto, sem nada aproveitar com isso. E foi buscando em Cristo a sua cura, que ela alcançou, o que tanto desejava. Buscou a medicina, quando esta chegou ao seu limite, buscou a cura pela fé em Jesus, e só assim foi abençoada. Terceiro lugar, eu quero citar aqui também o texto tão conhecido que fala do rei Ezequias, Isaías capítulo 38. O rei Ezequias que foi acometido de uma doença fatal, não é? O texto ali diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou, diz o texto, e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Entretanto, irmãos, o que aparece no meio destas duas narrativas ali é que houve um procedimento médico. Ora, diz Isaías 38, 21, ora Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplastro ou como emplasto sob a úlcera, e ele recuperará a sua saúde. Nós observamos então que Deus respondeu à oração do rei Ezequias, mas ele mesmo determinou que Ezequias usasse um medicamento da sua época ali, né? Uma pasta de figos. Um tratamento, ou um exemplo de tratamento que alia a fé com a medicina. Então, irmãos, nós concluímos que só através de uma cosmovisão bíblica equilibrada, né, é que nós poderemos promover essa reconciliação, vamos falar assim, entre fé
e ciência não são inimigas. Até porque, como vimos, todo conhecimento vem do próprio Deus. E aí conflitos vão cessar, né? Esses desequilíbrios vão desaparecer se nós aceitarmos que toda origem, ou melhor, que a origem de toda sabedoria e conhecimento vem de Deus. Eu quero terminar perguntando a você, o que é que tem comandado a sua visão de mundo? O teísmo ou o naturalismo? O naturalismo crê que a natureza é tudo que existe e que ela mesma é que se controla, é que ela mesma que vai, como é que fala, adotando ali Não, nós falamos o seguinte, né? As causas naturais é que explicam tudo o que existe. Essa é a sua vertente, essa é a sua visão de mundo? A palavra de Deus diz que essa não é a verdade. A palavra de Deus mostra que há um Criador que não apenas criou, mas que sustenta todas as coisas, e a natureza é fruto de suas mãos, não é? E ele mesmo é quem, sendo o Criador e sendo o sustentador, deu ao homem inteligência, deu ao homem a capacidade, portanto, da sabedoria. Nada é contra Deus nesta área da sabedoria e do conhecimento. Portanto, no tratamento dos transtornos mentais, das crises emocionais, a fé deve ser aliada da ciência. A fé não substitui a orientação médica, clínica, assim como a medicina não pode, nunca poderá anular a importância da fé. Que Deus, então, esteja contigo. Convido, encorajo você a orar agora aí na sua família, aí na sua casa, onde você esteja, né? E assim possamos interceder uns pelos outros. Nós estamos ainda no começo da nossa série de estudos. Ore por isso até, para que Deus nos conduza na consideração desse tema, depressão, e aí tudo embutido, né? Crises emocionais, nossa ansiedade, abatimentos, melancolia e a graça de Deus sobre nós. Deus os abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Ele mesmo quiser.